irmãos, a partir desse momento, a reunião está sendo gravada, ok? Então, a lista de exercícios para ser enviada no e-mail tiocleo.ifmg@gmail.com.br. O e-mail está no chat dessa reunião de hoje, ok? Vou mandar também no grupo de WhatsApp. A data limite para o envio da lista, que eu deixei já, é sexta que vem. Entre hoje e amanhã, eu devo postar a segunda lista de atividades, ok? Essa segunda lista de atividades, a gente vai ver aí, né? Eu vou dar uma olhadinha, mas a princípio eu vou agendá-la também para sexta que vem. Mas calma aí que eu vou decidir. Qualquer decisão que eu tome, eu vou deixar no chat ou vou postar no grupo do WhatsApp, ok? Então, bom dia a todos. E eu vou, como eu disse, compartilhar a aula de hoje com vocês, né? Na aula passada, nós conversamos a respeito, né, do código de cores e também dos resistores SMD, né? Então, esse vai ser o tema que eu estou, né, cobrando de todos durante na nossa lista de exercícios, ok? Então, já estou compartilhando aí. Todo mundo está vendo, né? Conceitos importantes? Confirmem aí para mim. Função dos resistores em circuitos eletrônicos. E como eu prometi na aula passada, nessa aula de hoje nós vamos, de fato, sacrificar um LED. Para mim, mostrar para todos, né, a função importante desempenhada pelo resistor, ok? Em um circuito. E nós vamos fazer, na verdade, a aula de hoje vai girar toda em cima de um circuito muito simples. Um circuito básico, mas básico assim, mais simples de todos, que a gente pode montar utilizando poucos dispositivos de eletrônica. Mas eu vou incrementar um pouquinho, então nós vamos usar aqui hoje bastante coisa, tá ok? Tá ok? Não é um LED de carro, não, mas é um LED, tá bom? Valeu, Renzo. Então, pessoal, nós vamos dar uma analisada hoje, né? Na função que o resistor executa no circuito. E essas funções, nós já começamos a falar a respeito delas na aula passada, né? O resistor em um circuito, em termos de eletrônica, eu chamo atenção para isso, tá? Em eletrônica, a função de um resistor no circuito é, normalmente, de divisor de tensão e limitador de corrente, tá ok? Quando a gente sai da eletrônica, quando a gente vai para a elétrica, por exemplo, o resistor ele tem outras funções. Dentre elas, né, eu gostaria de citar o aquecimento, né? Porque a gente viu a questão do efeito Joule, né? Que todo dispositivo, quando é atravessado por uma corrente elétrica, ele tende a sofrer, então, o efeito Joule. Tá certo? Pois bem, então, quando a gente sai da eletrônica, nós temos outra função para os resistores, que é o de aquecimento, ok? Não é o nosso caso. Em eletrônica, o aquecimento, ou seja, o efeito Joule, ele é extremamente indesejado. O efeito Joule é o equivalente do atrito, né, na mecânica. A gente tenta evitá-lo em eletrônica o máximo possível. Assim como, na mecânica, tenta-se evitar o atrito, na maioria das vezes, né? Principalmente dentro das peças do motor de um carro, por exemplo. Em outras situações, o atrito ele é necessário, né? Quando você vai frear um carro, a gente precisa de atrito. Se não tiver o atrito, a gente não freia. Então, é uma analogia, né? A gente pode fazer essa analogia. Na eletrônica, o atrito, o efeito Joule, o aquecimento, ele é indesejado. Mas, em alguns casos, ele é necessário. Ele tem que acontecer, ok? Não haveria, por exemplo, um chuveiro elétrico, um ferro elétrico, sem ter o efeito Joule, sem ter aquecimento provocado por um resistor. E isso se estende a fornos, panelas e etc.
chama atenção que o forno micro-ondas não é um exemplo de efeito Joule, tá ok? Tá muito bem. A nossa aula de hoje vai consistir, então, em analisar um circuito simples. Nessa imagem que eu estou mostrando para vocês, eu coloquei, né, o circuito de hoje. Só que nessa imagem, eu coloquei uma lâmpada ao invés de um LED, né? Porque a figurinha de uma lâmpada é mais fácil da gente achar, sobretudo animada, igual está aí. Então, basicamente, o nosso circuito que nós vamos analisar hoje, e que vai ser o pano de fundo da aula, né, de todos os momentos da aula, vai ser basicamente um circuito constituído por uma bateria, ok? Um dispositivo que emite luz, que aí é uma lâmpadazinha, mas nós vamos utilizar um LED. E aqui aparece, né, um dispositivo que liga e desliga o circuito. Esse dispositivo que liga e desliga o circuito, a gente chama de interruptor, ok? Ou, às vezes, também é chamado de chave. Na linguagem cotidiana, nas nossas casas, a gente chama os interruptores ou chaves com o nome de apagador. É muito comum a pessoa utilizar o apagador para acender e apagar as luzes. Mas, na verdade, o nome é interruptor ou chave. Ok? Bom, mas isso aí é só uma terminologia que a gente vai utilizar aí, né, correta durante as aulas de eletrônica. E além desse interruptor, nós vamos usar o nosso já conhecido resistor. Pois bem, o que acontece? No caso, por exemplo, específico de um LED, a tensão de funcionamento de um LED, ela normalmente é muito baixa. Os LEDs funcionam com tensões que variam de 1,5 volts até tensões que chegam aos 5 volts. E existem, como eu disse na aula passada, né, os LEDs de alta potência que funcionam com 12 volts ou até mais, ok? Mas o que acontece aqui no caso? Nós vamos trabalhar com LEDs de baixa potência, que são os LEDs utilizados em eletrônica mesmo, né? Em aparelhos, dispositivos eletrônicos. E esses LEDs, eles funcionam com baixa tensão. Então, eu pus aí nessa imagem, né, uma situação extrema, mas que pode acontecer. Então, o que a gente tem? A gente tem aqui na imagem, né, uma bateria de 12 volts que vai ser conectada, que vai ser ligada, né, a um dispositivo, a uma lâmpadazinha que funciona com 5 volts. Certo? Bom, o que acontece? Quando nós ligamos um dispositivo que funciona com uma tensão elétrica, ou com uma voltagem, em uma fonte de alimentação, no caso, uma bateria, ou uma rede elétrica, uma tomada elétrica, que tem uma tensão maior, o que vai acontecer? A tensão maior vai gerar no dispositivo que funciona com uma tensão mais baixa um excesso de corrente. Esse excesso de corrente vai provocar um excesso de aquecimento. E, automaticamente, esse excesso de aquecimento vai provocar a queima do dispositivo eletrônico. Ok? Então, quer dizer o seguinte, se eu pegar qualquer aparelho ou qualquer dispositivo e ligar numa fonte de tensão mais alta, eu vou queimar ele. Ele vai queimar. Por quê? Porque vai ser produzida uma potência mais alta do que aquela que ele suporta. Vai ser gerado mais aquecimento e esse aquecimento provoca a queima do dispositivo. Porém, se eu pego um dispositivo que funciona com uma tensão, com uma voltagem, e ligo em uma fonte que tem uma tensão mais baixa, não ocorre a queima do dispositivo. Em compensação, o dispositivo não funciona direito. Por quê? Porque a potência produzida é mais baixa e automaticamente nós não temos, então, um funcionamento correto do dispositivo. Normalmente não queima, mas também não funciona direito. Então, nós vamos simular uma situação em que eu vou ligar um dispositivo de baixa tensão em uma fonte que tem uma tensão mais alta. Então, nós vamos queimar o dispositivo propositalmente, tá ok? Para a gente poder ver. Qual vai ser a função do resistor nessa brincadeira toda? Nós vamos criar aqui também um circuito, ok? Que envolve um resistor, e a função desse resistor vai ser impedir, tá?
a queima do nosso dispositivo, ou seja, no caso, a queima do nosso LED. Tá bem? É isso que nós vamos fazer hoje. Bom, então, antes da gente montar o circuito, eu quero apresentar para vocês um dispositivo que a gente utiliza demais em eletrônica. Esse dispositivo ele é chamado de multímetro, ou também conhecido como multitester. Também chamado de multimeter. Okay? O que é o multímetro? Essa imagem que está aí é do multímetro que eu estou com ele aqui para vocês poderem entender, para não ter discrepância, né? Existem vários tipos de multímetro. Eu ainda vou tentar apresentar alguns para vocês. Então, o que vai acontecer? Então, nós temos aí um multímetro, e esse multímetro ele tem um componente especial, né? Ele tem uma parte especial, que é a sua chave seletora. Por que esse componente é especial? Porque ela permite eu transformar esse aparelho, o multímetro, em um medidor de tensão elétrica, em um medidor de corrente elétrica e em um medidor de resistência elétrica. Ou seja, o multímetro reúne nele mesmo, tá, todos os medidores das grandezas fundamentais da eletricidade. Por isso que ele é chamado de multimeter, multimedidor, ou multitester, multímetro, ok? E é através do giro desta chave que nós selecionamos a função desejada para o multímetro, tá ok? Então, eu gostaria que vocês acompanhassem, que eu não estou conseguindo ver, né, todo mundo, eu gostaria que vocês acompanhassem aí comigo, né, com o nosso mouse, praticamente. Então, o que eu gostaria de chamar a atenção aí nessa imagem que a gente está vendo? Então, a chave seletora do multímetro, a gente vê que ela tem várias posições. Cada ponto desse, cada bolinha dessa, corresponde a uma posição que eu posso posicionar a chave seletora. Então, por exemplo, só para a gente poder ter uma ideia, ok? Essa região... Opa, desculpem. Eu escolhi aqui rapidinho, tá? Então, para a gente poder enxergar, né? Então, vejam bem. Essa região que está aqui, ó, eu vou marcar aqui agora, de verde. Todo mundo está me acompanhando? Essa região que eu estou marcando aqui de verde, selecionando aqui na minha figura, é uma região na qual a chave transforma o multímetro em um medidor de corrente elétrica. Reparem, é possível medir correntes que vão de 10 amperes, olha aqui, ó, 10 amperes, 200 miliamperes, 20 miliamperes e 2.000 microamperes. Então, se eu ponho essa chave seletora com esta seta que está aqui, ó, posicionada nesses 4 pontos, eu transformo o meu multímetro num medidor de corrente elétrica. É a parte em que eu mais tenho probabilidade de queimar o multímetro se eu não souber mexer, ok? Agora, se a gente vem no outro extremo aqui, ó, da chave seletora, essa parte que eu estou selecionando aqui agora, de verde, ok? Essas 5 posições são utilizadas para testar, como o próprio símbolo aqui já indica, para fazer o teste de resistências elétricas, ok? Então, nessa posição aqui, eu transformo o multímetro em um medidor de resistência, ou seja, a gente transforma o multímetro em um ohmímetro. Nessa outra região de corrente elétrica, a gente transforma o multímetro em um amperímetro, ok? Agora, nessa outra região que eu vou selecionar aqui agora, a terceira região, tá ok? Que tem até os números escritos em azul de novo, ruim de enxergar. Essa região, a gente, posicionando a chave aí, em qualquer um desses 5 pontos, a gente transforma o multímetro em um voltímetro, ok? Ele me permite medir tensões elétricas que variam de 200 milivolts, 2.000 milivolts, 20 volts, 200 volts
e 600 volts. Desculpa, 300 volts e 600 volts. Essas 5 tensões que estão aqui são tensões especiais. São tensões contínuas. Então, essas posições aqui são tensões que eu meço baterias e fontes de corrente contínua. Em compensação, do lado de cá, eu tenho duas posições, né, especiais, com as quais eu utilizo o meu multímetro também para medir tensões, voltagens. Entretanto, essas duas posições são reservadas para a gente medir tensões alternadas. Isso quer dizer que eu posso medir as redes elétricas residenciais. Eu posso medir tensões que variam de 200 até 600 volts, ok? Então, meu multímetro, quando posicionado em alguma região para medir tensões ou voltagens, ele passa a ser configurado como um voltímetro. Então, dentro do mesmo aparelho, eu tenho um amperímetro, um voltímetro e, ao mesmo tempo, um ohmímetro, tá? Ou seja, a gente pode medir tensões, resistências e correntes elétricas. Existem algumas posições especiais, né? Claro, aquela em que o multímetro é desligado, ok? Existe aqui uma posição para teste de semicondutores, em especial para o teste dos transistores. Existe aqui uma posição para teste lógico, nível lógico, isso é, para verificar se o nível lógico é 1 ou se ele é 0. E existe aqui uma posição especial que eu vou utilizar hoje, que é esta posição aqui, ó, é utilizada para o teste de condutividade elétrica e também para o teste de semicondutores, em especial para o teste dos diodos, ok? Os diodos semicondutores. Então, no primeiro momento da aula de hoje, eu gostaria de mostrar para vocês como que eu utilizo esse multímetro para fazer o teste de um resistor, ok? Que nós já conhecemos. O multímetro, em primeiro lugar, ele vem com cabos elétricos. Ah, Cleomir, mostra o multímetro aí para a gente. Vou mostrar para vocês aqui agora. Antes, né, essa imagem que está aparecendo aí, por favor, confirmem se ela está aparecendo com o microfone. É a imagem de um resistor, vocês estão vendo? Tá sim, Cleomir. Beleza. Então, esse aí é um resistor que nós vamos testar hoje. Ele é um resistor com linhas laranja, estou falando da esquerda para a direita, marrom. Desculpem, tá? Porque a qualidade da câmera, né, que não é muito grande, está mostrando aí uma linha parecendo ser preta, mas não, ela é marrom. E aqui no final, né, a última linha é uma linha dourada. Então, ele é um resistor de laranja 3, marrom multiplicado por 10. Então, nós temos aqui um resistor de 330 ohms, com uma linha dourada, portanto, 5% de tolerância. Tá certo? Ele pode ter aí, em média, 15 ohms a mais ou 15 ohms a menos, tomando-se como referência o valor de 330 ohms. Eu vou mudar a câmera rapidamente, porque eu quero que vocês vejam agora, né, o multímetro, ok? Então, desculpem primeiro pela bagunça que está em cima da minha mesa, tá? Então, o multímetro é esse cara aqui, ó, ok? Olha ele aí, ó. A chave seletora, ela pode ser girada em qualquer direção, tá? Tanto em sentido horário quanto em sentido anti-horário. E o giro dessa chave seletora me permite selecionar o multímetro ou configurá-lo como voltímetro, amperímetro ou como um ohmímetro, como eu já disse. No caso, nós vamos medir um resistor, ou seja, eu vou medir resistência elétrica. Então, eu tenho que configurar o meu multímetro como um ohmímetro, tá ok? Então, a gente vê, por exemplo, né, como eu havia mostrado na imagem lá da aula, né, essa imagem aqui, a gente tem várias posições para selecionar
o meu multímetro como um ohmímetro. Então, como que eu vou saber qual posição que eu vou selecionar? Então, vejam, na escala, nas posições, para a gente medir resistência elétrica, nós temos 5 valores: 200, 2000, 20K, 200K e 2000K. Então, tá. A posição de 200 me permite medir resistores que têm resistência até 200 ohms. Então, de 200 ohms para baixo. A de 2000, a mesma coisa. Me permite medir resistores que têm resistência de 2000 ohms para baixo. 20.000 ohms para baixo, 200.000 ohms para baixo e 2.000 ohms. 2.000 ohms são 2 mega-ohms para baixo. Na verdade, essa posição de 2.000 ohms ou 2 mega-ohm, ela me permite ir um pouco acima disso, né? Ela me permite medir resistores que têm resistência acima de 2 mega. Tá, mas se a função dessas posições é medir resistências até os valores que estão expressos nela, parece meio ilógico, né? A gente colocar 5 posições. Podia colocar só essa última aqui, ó, que mediria tudo. Porém, essas outras posições, elas são colocadas para a gente ter um nível de segurança e de acuidade, ou seja, um nível de precisão maior na medida, ok? Então, por exemplo, nós vamos fazer aqui agora, eu vou mostrar para vocês aqui agora, como fazer um teste de um resistor utilizando o multímetro. É muito simples, tá ok? Então, vejam bem, o meu multímetro, que está aqui de novo, ele vem com cabos. Esses cabos são os cabos de teste. Na extremidade desses cabos, nós temos aqui, ó, 2 pontas metálicas. 2 pontas que são chamadas de pontas de prova. Reparem que tem uma vermelha e automaticamente que tem uma preta. Por que elas têm essas cores diferentes? Porque na hora que eu vou fazer medidas de tensões elétricas e de corrente elétrica, eu preciso conhecer a polaridade do circuito. No caso da corrente, eu preciso saber de onde que a corrente está saindo e para onde que ela está indo. No caso da tensão, eu preciso saber qual que é a polaridade da bateria ou da fonte que eu vou medir. Então, essas pontas de prova, elas precisam ser conectadas ao multímetro. E vejam, nós temos aqui 3 orifícios no multímetro. São 3 conectores. Reparem que um já é preto. Professor, aí fica difícil, né? Uai, por que ele é preto? Para a gente conectar a ponta de prova preta. Então, a ponta de prova preta sempre fica conectada nesse conector, nesse orifício. Esse orifício ele é chamado de borne, tá? É um borne de conexão. Então, a ponta de preta conectada nesse borne preto. E se não tiver a indicação de cor? Se o borne não tiver a cor preta, nós vamos ter um código, né? Nós vamos ter um símbolo que nos permite encontrar onde fica a ponta de prova preta. Normalmente ela vem marcada com esse símbolo aqui, ó, COM. Esse COM indica onde é ligada a ponta de prova preta. O que é esse COM? COM é a abreviatura de comum, ou seja, preto, referência, 0 volt, tá ok? A ponta de prova preta sempre é ligada no COM. E a ponta de prova vermelha vai ser ligada nesse borne aqui, ó, nesse conector vermelho. Ele normalmente vem identificado com os símbolos V, ohm, miliampere. Então, aqui assim, nós ligamos a ponta de prova vermelha. Para a maioria dos testes, a ponta de prova vermelha fica posicionada nesse conector. Quando nós vamos medir correntes altíssimas de 10 amperes, e chama atenção que só podem ser medidas correntes contínuas, portanto, não podem ser medidas correntes envolvendo dispositivos ligados na rede elétrica, diretamente na rede elétrica, que isso queima automaticamente o multímetro. Então, como nós vamos medir correntes elétricas altíssimas, contínuas, a gente coloca a ponta de prova vermelha nesse conector aqui de cima, ó, tá ok?
Beleza? E aqui já vem uma indicação. Eu até tampei, mas está escrito aqui, ó, 10 amperes no máximo. E veja, está escrito unfused. Quer dizer que está desprotegido. Se ligar errado, pum, pimba, queima o multímetro irreversivelmente. Tá ok? Então, voltando aqui para a imagem da minha câmera, está aqui o meu multímetro, está aqui o conector V-ohm ampere, então eu vou, de novo, conectar, olha, a ponta de prova vermelha nesse orifício, ok? Então, veja, eu tenho aqui as minhas pontas de prova que eu vou utilizar para testar um resistor, para que vocês possam ver. Como nós vamos testar um resistor de 330 ohms, vejam bem, eu tenho uma posição de teste, né, na minha chave seletora, e são várias. Como eu vou testar um resistor de 330, eu não vou selecionar a posição 200 ohms. Quer dizer, eu não vou selecionar essa medida aqui, ó. Eu não vou pôr a chave nesse lugar. Por quê? Porque 330 ohms é mais que 200. Então, o que nós vamos fazer? Para testar um resistor de 330 ohms, eu vou selecionar aqui, no meu multímetro, a posição 2000 ohm, tá ok? Então, repare, eu vou voltar para a câmera, que eu vou posicionar aqui a minha chave, ó, em 2000 ohm. Então, tá aqui. A qualidade aí, né, tá ruim, mas eu estou selecionando aqui, pessoal, a posição 2000 ohm, ok? A mesma posição que está nessa figura aqui, ó. Essa posição aqui, ó, ok? Por isso que eu escolhi um multímetro, figura de um multímetro idêntico àquele que eu vou usar. Então, vejam, a posição 2000 ohm. Então, como é que a gente testa um resistor? É muito fácil. Antes, vamos responder algumas perguntas que normalmente surgem, né? Posicionei o multímetro na minha posição correta. Aqui estão as pontas de prova. Professor, se eu segurar nas pontas de prova, eu vou morrer? Já respondi a questão. Eu morri? Eu estou morto? Não. Ah, eu posso pôr na boca? Pode, mas é anti-higiênico. Então, não faça isso. As correntes elétricas que o multímetro utiliza para fazer os testes são correntes elétricas extremamente baixas. São correntes na casa do miliampere, do microampere. Então, por mais que eu segure e aperte as pontas de prova, não vai acontecer nada. Então, o multímetro dá choque? Não. O multímetro nunca dá choque. Você pode colocar ele em qualquer posição e bater na mão assim, ó. Você nunca vai tomar um choque, tá ok? Então, não precisa ter medo de pegar em um multímetro. Agora, se você for testar com o multímetro a rede elétrica dá choque. A sensação de choque ela é sentida a partir de 60 volts. E as redes elétricas são de 110 ou 220. Então, se você meter o dedo lá, ou colocar o multímetro segurando com os dedos encostados na ponta e chuchar na rede elétrica, você vai voar longe. Você, com multímetro e tudo. Então, não se pode fazer isso. Tá ok? Na próxima aula, eu vou testar a rede elétrica para vocês poderem ver. Agora, por enquanto, não. Vamos com calma. Por enquanto, nós vamos testar apenas um simples e mísero resistor. Este aqui, okay? Que eu havia mostrado na outra câmera. Um resistor de 330 ohm. Tá. Como que a gente testa um resistor? É muito simples. A ideia para testar um resistor é só encostar as pontas de prova nos terminais do resistor. Ah, é preciso saber a polaridade das pontas de prova para encostar nos terminais do resistor? Não. Qualquer jeito que você encostar, funciona. Ok? Vai mostrar? Não, não vou não. Vou não. Nas aulas de eletrostática, eu vou pedir ao Geraldino para permitir que todos tenham a sensação de levar um choque lá no gerador Van der Graaf, ou então na bobina de Tesla dele.
que são correntes baixas. Você vai tomar um choque, mas não vai morrer com isso, né? Não é não, Geraldinho? Sim. Então, hoje eu vou me privar desta demonstração, tá? Não vou mostrar a ninguém. Eu sei que vocês querem que o professor morra, mas o professor não vai morrer hoje, não. Coronavírus não deu conta, eu não vou deixar o choque dar conta também, não. Desculpe a brincadeira. Mas vejam bem. Então, como é que nós vamos testar? Tá ok? O multímetro já está posicionado. Eu vou deixá-lo aqui, porque o visor dele é grande, a gente vai poder enxergar. Então, o que nós vamos fazer? Não pode, durante o teste de um resistor, não se pode tocar nas duas, tá? Nas duas pontas de prova do multímetro com a mão. Mas a gente pode segurar uma com a mão já encostada no terminal do resistor. Ó, o terminal do resistor está aqui, ó, tá ok? Então, eu escolhi aqui aleatoriamente a ponta vermelha e estou segurando o resistor já preso na ponta de prova vermelha. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar a ponta de prova preta e vou tocar, encostar aqui, ó, no outro terminal do resistor. Repare, eu vou encostar e vou ficar com ela, tá ok? Automaticamente, reparem que o multímetro está indicando uma leitura. E olha que bacana, qual a leitura que ele está indicando? 330 ohm. Pimba! Esse aqui é um resistor de 330 ohms. E reparem, na hora que eu testo ele, nós temos o valor de 330 ohms. Isso indica que é um resistor de boa fabricação. Ele nem está usando a tolerância que ele tem disponível para ter erro. Na hora de medir esse resistor, eu poderia ter encontrado aqui qualquer valor localizado entre 330 ohms mais 15 ou menos 15 ohms, que corresponde aí a aproximadamente 5% de tolerância, tá ok? Então, eu vou pegar aqui um segundo resistor, que eu vou pedir para vocês confiarem em mim, tá? Isso aqui é um resistor, ó, não vai dar para vocês verem, depois eu mostro ele aqui, ele é marrom, verde e marrom. Marrom, 1, verde, 5, vezes marrom, que é 10, zero. Então, nós vamos ter aqui um resistor de 150 ohms, ok? O resistor de 150 ohms, eu vou testá-lo aqui também, ó. Vou segurar um dos terminais com a ponta de prova encostando nele, ó, muito importante, garantir que a ponta de prova esteja encostando. Qualquer osmar contato, avacalha o trem todo, tá? Então, esse é o pior inimigo da eletrônica, o osmar contato, ok? Então, tem que ter um bom contato. Se tiver mau contato, a leitura dá errado. Então, eu vou apertar aqui, ó, o terminal do resistor, ok? Encostando a ponta de prova, e a outra ponta, ó, sem tocar nela, eu vou colocar aqui, ó, encostar no meu resistor. E aí vocês vão ver que, olha lá, rapaz, tá dando 149 ohms, tá dando para ver? Olha lá que bacana. O resistor diz que é 150, deu 149. Ah, o resistor tá ruim. Não tá, não. Esse resistor, a última faixa dele, é prateada, então eu tenho 10% de tolerância. Coincidentemente, eu posso ter 15 ohms para mais ou 15 ohms para menos. Reparem que eu tive para menos apenas 1 ohm. Então, o meu resistor, ele está dentro da sua faixa de tolerância. Ou seja, o nosso resistor está bom. No caso aqui, eu apresentei para vocês 2 resistores que estão em bom estado. Ok? Muito bem. Então, vocês viram aqui hoje, tá? Como testar um resistor utilizando o multímetro. Tá ok? Beleza. Eu vou mostrar de novo, só mais um, para a gente poder mudar de assunto. Ok? Para a gente poder ir para frente. Então,
eu gostaria de apresentar aos senhores, tá? Um terceiro resistor. Esse resistor aqui, ó, feio, muito feio. As cores dele, tá? São laranja, laranja e laranja. Então, olha ele aqui, ó, para vocês poderem conferir e não me chamarem de mentiroso. Então, ó, oi, sujo, feio, tá ok? Mas é um resistor laranja, laranja, laranja e aqui dourado. O que é que significa isso? Um resistor laranja, laranja, laranja é um resistor de 3 multiplicado por, ó, multiplicado por 1000, ou seja, por 10 elevado à terceira. Então, ele é um resistor de 3 vezes 1000, é um resistor de 33.000 ohm, ou seja, é um resistor de 33K. Voltando à nossa câmera original, olha só, eu vou pegar o resistor que está aqui, beleza? E olha, está aqui o resistor de 33K. Às vezes, eu vou chamar a atenção, isso aqui é um resistor velho, tá ok? Já está oxidado. Às vezes, antes de fazer o teste de um resistor, é interessante limpar os terminais dele. Passar uma coisa metálica para remover a oxidação. Por quê? Porque a oxidação vai influenciar no teste do meu resistor. E pode ser que eu encontre um valor muito fora da realidade. E eu posso achar que o resistor está ruim e, na verdade, ele não está. Então, tirei a oxidação do terminal do resistor, eu vou fazer o mesmo procedimento. Vejam que eu não mexi no multímetro. Então, ele está selecionado para medir resistências ou resistores que vão até 2.000 ohm. Então, ó, segurei o resistor com uma das mãos, aqui, ó, contato, e aí eu vou tentar testar aqui, ó. Ih! O resistor está ruim? Não, o resistor não está ruim. Só que o meu multímetro não é capaz de medi-lo. Por quê? Porque ele está selecionado para medir resistências até 2.000 ohm. E aqui nós temos 33.000. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ter que ir lá na chave seletora do meu multímetro e selecionar uma posição apropriada. Eu vou ter que sair da posição de 2.000 e pular para a posição 200.000 ohms. Esta aqui, ó. Porque a de 20.000 também não é capaz de medir, tá ok? Então, nós vamos fazer esta alteração. Eu vou mudar duas posições, ó. 1, 2. Coloquei o meu multímetro na posição de 200K, ok? E agora, eu vou, então, fazer o teste do meu resistor. Olha, agora vai dar certo. Olha lá que bacana, ó. Ó, aí o cara olhou, caramba, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, deu 32,5, 32, tá caindo, aí não pode, né? 32,4, beleza, nós achamos aqui um resistor de 32,4. Quando a chave está nessas posições que vem com o K, significa que o resistor, o valor que for mostrado aqui, virá também com um K depois dele. Ok? Vou fechar a janela aqui um minutinho só, porque eu moro ao lado da igreja. Então, anunciando o falecimento. Ok. Então, vejam só. Oi. Desculpe interromper, aquela hora tinha dado 32,6, depois baixou para 32,4. Pois é, mas mesmo 32,6, 32,4, a gente pode considerar, não tem problema não. O resistor é de 33.000, mas ele está dando 32.600, 32.400. Como a tolerância dele, tá, é 5%, nós podemos ter aí uma variação, tá, de resistência. Se você fizer as contas, tá? 10% seria o equivalente a 3K, né?
Então, como ele deu só um pouquinho a menos, ele deu em média 600 ohms a menos, ele poderia dar 3.000 ohms a menos. Ele deu apenas 600. O que é que significa isso? Que a variação da resistência que nós identificamos aqui está dentro da faixa de tolerância, que é de 10%. Então, se ele está dentro da faixa de tolerância, que é de 10%, significa que o resistor, apesar de não ter dado o valor exato, significa que o resistor está bom. Normalmente, quando a gente testa um resistor, ele não dá o valor exato. Ele quase sempre não dá o valor exato. Mas se estiver dentro da faixa de tolerância, considera-se o resistor como sendo um resistor bom. Entendeu? Essa que é a ideia. Agora, eu vou mostrar para vocês também, né? Nós vamos usar na aula de hoje, no nosso circuitinho de hoje, mais um dispositivo eletrônico. Esse dispositivo eletrônico é o LED. Todo mundo conhece um LED. Isso aí é inevitável. Todo mundo já viu um LED aceso no computador, na televisão, nos estabilizadores de tensão e etc. Ou então na frente de um gabinete, né? O LED, basicamente, é um semicondutor. Ele é um diodo feito com uma liga chamada de arseneto de galho. Tá? Esses LEDs comuns, que é o que a gente utiliza. O diodo LED ele tem dois terminais, assim como um resistor. Um dos terminais é chamado de catodo e o outro é chamado de anodo. Bom, como que a gente identifica isso? Quando a gente compra um diodo novo, um LED novo, tá? A gente identifica o anodo e o catodo pelo comprimento dos terminais. Ok? Normalmente, o catodo, para o diodo LED novinho, que nunca foi mexido, nunca foi cortado, o catodo é o terminal mais curto e o anodo é o terminal mais longo, mais comprido. Aí vem alguém, né, que está aí prestando atenção na aula e fala assim, professor, e quando o senhor pega um LED usado, que já teve seus terminais cortados, né? Como esses aqui. Aí eu não tenho mais certeza de quem que é o mais longo e quem que é o mais curto. Como é que eu vou saber para me achar quem é o anodo e quem é o catodo? Olha que desespero. Isso aqui já foi cortado. No caso do LED novo, né? Novo não necessariamente, né? Que nunca tenha sido cortado, a gente identifica facilmente porque os terminais têm comprimentos diferentes. Olha aqui, ó. Tá vendo? Vocês percebem facilmente que um é maior que o outro. Apesar disso ser um LED usado, ele nunca foi cortado. Então, o terminal mais curto é o catodo e o mais comprido é o anodo. Bom, e se cortou? O que a gente faz? Existe uma marcação, certo? Nos diodos. Essa marcação a gente chama de chanfro. É um lado chato. Esse lado chato aqui no diodo, ó, ele sempre está no terminal que corresponde ao catodo. Ele é a identificação do catodo. Ah, mas esse chanfro, ele é fácil de ver? Rapaz, não é não. Ele não é fácil de ver, não. Ok? Então, para a gente ver esse chanfrozinho que tem no LED, eu vou utilizar um microscópio. Olha para vocês verem, eu vou utilizar um microscópio. Está aqui o LED, ok? Ó, os dois terminais estão aí. Dá para ver claramente, né? Olha aqui, ó. Vocês percebem claramente que esse lado aqui ele é perfeitamente curvo. Então, o lado de um dos terminais é perfeitamente curvo, ó. Agora, o outro, olha ele aqui, ó. Ele tem um lado achatado. Esse cara aqui, ó, é o chanfro, que identifica o terminal do catodo. Então, aqui nós temos o catodo e aqui nós temos o anodo, nesse LED que está aqui. Ok? Também. Muito bem. Para que serve um LED? Cara, o LED, o nome já diz, é um diodo emissor de luz. O que ele faz? Pô, ele emite luz, véio. Não é não? Então, veja só. Se eu pegar um LED, olha aqui, eu vou utilizar um pedacinho de fio, ok? Isso aqui é um jumper de fio, tá? Aqui, ó, com pontas, que a gente chama de pontas macho, e aqui nós temos o outro lado, que a gente chama de pontas
fêmea. Ok? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou introduzir o LED aqui no lado que a gente chama de pontas fêmea. Tá? Então, tá aqui o LED, ó. Ok? Um LEDzinho amarelo. Para que isso? É para eu não ficar segurando o LED, que senão vocês não vão ver. Ok? Eu vou pegar esse LED e vou conectá-lo a uma bateria. Tá certo? Reparem o seguinte. O LED é um semicondutor. Qual que é a propriedade do semicondutor? Ele só conduz em um sentido. Tá certo? Então, eu vou ligar o LED aqui no sentido correto de condução e no sentido errado de condução. Quando eu ligar o LED corretamente, eu vou polarizar o LED corretamente. Ele vai funcionar. Quando eu inverter o LED, eu vou polarizá-lo incorretamente. Então, ele não vai funcionar. A polarização correta a gente chama de polarização direta. E a polarização incorreta, quer dizer, quando eu ligo o LED errado, nós temos a polarização inversa. Então, o LED só conduz, ou aliás, qualquer diodo, qualquer semicondutor, só conduz quando ele é colocado em polarização direta. Ok? Então, olha, eu não vou tomar o cuidado aqui, não. Tá? Eu vou ligar de qualquer jeito. Isso aqui é uma bateria, tá? De 3,7 volts, utilizada em drone. Ok? Aí alguém aí vai falar, lá, professor, tem drone? Tem, baratinho. Custou R$250. Ok? Então tá aqui a bateria dele. Obviamente, ela tem polaridade positiva e polaridade negativa. Fio preto, fio vermelho. Ok? Então eu vou conectar aqui, ó, o meu LED. Ó, rapaz, olha que bacana, ó. Ó, olha só para vocês verem, ó os bobolhando, ó. Viu? Aí, tá aceso, ó. Viu? Foi possível ver o LED aceso. Olha o LED aceso aí, galera. Ok? Então, o que aconteceu aqui agora? Se eu liguei o LED e ele acendeu, significa que ele está na polarização correta. Ou seja, na polarização direta. Beleza? Agora eu vou inverter o LED, ó. Eu vou inverter. Eu vou girar a bateria, aqui o conector da bateria. Ó. Eu vou girá-lo em 180 graus. Agora eu vou ligar o LED de novo. Ó, está ligado. Para quem não acredita em mim, está aqui, está conectado na bateria. Mas repare, o LED não funciona. Por que ele não funciona? Porque agora o LED está polarizado inversamente. Ele não conduz. Tiremos o LED. Tum! Giremos a bateria de novo. Ops, 180 graus. Conectemos o LED. Ó, aí não. Aí não. Os conectores estão até desmanchando. Então nós vamos conectar o LED. Olha lá. Funcionou. Olha o LED aceso. Ó, quem não acredita, ó. Está acesinho. Beleza? Então ele está polarizado diretamente. Beleza. Repare, o LED funciona nessa bateria. Ele não vai queimar. Mas nós vamos fazer aqui uma molecagem. Eu disse que ia queimar um LED, né? Então eu vou fazer a seguinte molecagem. Vou pegar um segundo LED, para vocês poderem ver. E vou posicionar o meu multímetro nesta posição aqui, ó. A chave seletora dele. Vou colocar aqui, ó. Essa chave tá difícil de ver, talvez, na imagem, mas eu vou dar um zoom aqui. Deixa eu ver se eu consigo, né? Dar um zoom aqui. Não consigo, não. Tá meio que agarrado aqui. Aqui, assim, tem um símbolo de um diodo, ó, ok? Então, eu vou pegar o meu multímetro, que está aqui em cima da minha mesa, ok? E vou girar. Rapaz, trabalhar com eletrônica é girar essa chave o dia inteiro, o tempo todo. Eu vou posicioná-la, ó. Teste do diodo, ok? Teste do diodo. Olha lá o símbolo do diodo ali, ó. Ok? Ó. Para ninguém falar que eu estou mentindo. Olha ele aqui, ó. Olha o símbolo do diodo lá. Ok? Está posicionado. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu multímetro e vou utilizá-lo para testar um LED. Ok? Então, vou pegar aqui agora, para ficar diferente, um LED vermelho. Ah, como que testa um LED? Galera, um LED acende. LED acende. Você tem que polarizar ele direto. Se você polarizar ele direto e ele acender, significa que o LED está bom. Ah, então eu tenho que conhecer as pontas de prova? Tem.
Mas na prática, não tem que saber nada, não. Você vai pegar as pontas de prova e o LED pode segurar, tá? Não tem medo, não. Lembre-se que não dá choque. Você pode pegar o LED, colocar uma ponta de prova em um dos terminais do LED e pegar a outra ponta de prova e levar no outro terminal do LED. Ó, não acendeu. Ou o LED está queimado, ou eu polarizei o LED errado. Polarizei o LED inversamente. Então, nós vamos fazer a seguinte molecagem. Nós vamos trocar a polarização do LED, ok? Então, ó, era mais fácil eu girar o LED, tá? Mas eu vou trocar as pontas de prova. Então, eu vou tirar a vermelha e vou colocar agora aqui a preta, ok? Tá encostando, ó. Eu estou tomando cuidado aqui debaixo do dedo, ó, de encostar bem a ponta de prova no LED. Agora, a outro terminal do LED, eu vou ligar a ponta de prova vermelha. Olha lá! Olha os boboiando! Olha os boboiando! O LED acende, o LED acende! O que significa isso? Que o LED tá bom? Eu não preciso nem de ler nada aqui, não. Vem aqui, bati o dedo, ó lá, ó o LED bom aí, ó, tá ok? Esse LED está bom, beleza? Só tem um problema. Sempre tem um problema, né? Sempre tem um problema. Qual que é o problema? Esse LED aqui, ele é para uma tensão de 1,5 volts. Espera aí, Cleoni. Se ele é para 1,5 volts, significa que se eu ligar ele na bateria de 3,7, o que vai acontecer com o nosso LED? Ele vai morrer. Ele vai morrer. Tchauzinho do LED. Sinto muito. Mas ele vai morrer. Por quê? Porque nós vamos ligar ele. Então, eu vou pegar o LED, que é para 1,5 volt, e vou conectá-lo na minha bateria. É extremamente rápido. Professor, vai explodir? Não. As coisas não explodem. Parem de assistir vídeos que mostram tudo explodindo. Normalmente as coisas não explodem, só queimam. Então, vejam. Nós vamos queimar o LED. Liguei. Queimei o LED. Bom. Já queimou? Provavelmente eu liguei ali invertido. Então, nós vamos fazer uma molecagem. Qual que é a molecagem? Vamos inverter a bateria e vamos ligar o LED. É rápido, presta atenção. Já queimou. Deu um piscadinho que a maioria de vocês nem percebeu. Esse LED aqui está queimado. Já era. Já não acende mais. Posso girar a bateria o tanto de vezes que eu quiser, ó. Não acende mais, ó. Tá? Virei, liguei, virei e liguei. O LED está queimado. Como é que eu vou saber que o LED queimou de verdade? Você pode cheirar ele. Ele tem uma catinguinha de queimado. Se você não quiser cheirar, que pode parecer esquisito, você vai lá no multímetro, o mesmo LED daquela hora, ó, e faz o teste. Então, ó, vou prender aqui a ponta de prova preta e vou encostar a outra no outro terminal dele. Ó, não acende. Para provar que o LED queimou, vamos tocar as pontas de prova. Ó, troquei as pontas de prova. Ó, aí, ó. Tá vendo? O LED não acende mais. Pô, Cleoni, que trem bobo. A gente nem viu. Uai, é instantâneo. A queima é instantânea. Aí, ó. Não tem, não dá nada. Ok? Queimamos o LED. Bom, queimamos o LED. E aí? Aí entra o resistor. Aí entra o nosso resistor. Como que a gente faz em eletrônica para o LED não queimar? Né? O que a gente faz? A gente faz uma molecagem. Qual é a molecagem no caso? Então, nós vamos fazer o seguinte. Ok? Nós temos aqui mais um LED. Um LED verde. E nós vamos testar. Nada. E agora... Ó. Pessoal, não está dando para ver, mas é um LED bom. Ele está acendendo. Ó. Tá muito ruim de ver, porque ele é verde, ok? Ó, ele acende.
Eu não quero queimar esse LED. Eu não vou queimar esse LED. O que a gente faz para não queimar o LED, sabendo que ele vai ser queimado se eu ligá-lo nessa bateria? O que a gente faz? A gente faz a seguinte molecagem. Nós pegamos um resistor e vamos fazer esse resistor dividir a tensão da bateria com o LED. E, ao mesmo tempo, limitar a corrente que vai passar pelo LED. Então, no caso, o que a gente faz? A gente faz uma molecagem muito simples. A gente liga o LED e o resistor juntos. Agora, importante, vou mostrar aqui para vocês que nós vamos na aula lá de eletricidade do Geraldino. Uma coisa que vocês já viram. Vocês viram em eletricidade que tem 3 maneiras da gente associar os resistores, e viram em eletrônica também. Nós podemos associar componentes eletrônicos em série, em paralelo e misto. Então, eu gostaria de chamar a atenção de todo mundo aqui da sala, da nossa aula, que eu acabei de fazer uma associação de resistor com LED. Nós podemos associar componentes diferentes? Pode, sem problema nenhum. Então, aqui está uma associação, olha. Ó, isso é uma associação. Poxa, professor, só isso? É uma associação. Agora, que associação que é essa? Ó, que associação é essa? Então, nós temos aqui um LED, um resistor, e repare, a corrente elétrica vai entrar, passar pelo resistor, passar pelo LED e sair aqui. Ou vice-versa, né? Entrar aqui, passar pelo LED, passar pelo resistor. Vejam que essa associação que eu fiz entre o LED e o resistor fornece para a corrente elétrica um caminho só. Só um caminho. Ela só tem uma opção, passar no resistor, no LED e ir embora, passar no resistor, no LED e ir embora, passar no resistor, no LED e ir embora. Como ela só tem uma opção só para passar, isso aqui é uma associação em série. Tá ok? É uma associação em série. Qual que é uma das principais características de uma associação em série? A primeira das principais características é que a corrente que passa em todo mundo é a mesma. E a tensão que eu ligo no circuito irá se dividir entre os componentes da associação. Então, por que eu falei que esse circuito aqui é um divisor de tensão? Porque eu vou pegar a tensão da bateria e vou dividi-la. Parte da tensão vai ficar no resistor e parte da tensão vai ficar no LED. Ok? Então, nós vamos pegar aqui a bateria. Ok? E vamos ligar o nosso LED com o resistor na bateria. Ok? Ó, liguei. A gente vê que não acendeu. Por que não acendeu? Porque eu polarizei errado. Vou girar a bateria. Ó. Agora, ó, olha aí. Ó. 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 E ó. O que vocês estão vendo, na verdade? Vocês estão vendo o LED acendendo, funcionando. Não deveria. Ele deveria queimar, porque esse LED aqui também é para 1,5 V. Mas o que está acontecendo? Eu peguei os 3,7 volts da bateria e estou colocando, como eu já havia dito, parte dessa tensão no resistor, parte dessa tensão no LED. Então, o resistor está sendo um companheiro. Ele está ajudando o LED, pegando parte da tensão da bateria para ele. Ok? Esse é o meu circuito divisor de tensão. Muito simples. Extremamente. As coisas são simples. Agora, o que acontece? Né? Na verdade, o que acontece é que esse simples circuito, tá? Ele impede a queima do nosso LED. Tá ok? Então, vou desligar aqui agora, beleza? Viram como é que é? Entenderam? A gente, para evitar a queima de um LED,
para evitar a queima de outro componente, como, por exemplo, um chip de computador, para evitar a queima de um diodo, para evitar a queima de um transistor, para evitar a queima de qualquer dispositivo eletrônico. A gente utiliza resistores como divisores de tensão. E nesse mesmo circuito, automaticamente, o resistor também funciona como um limitador de corrente. Lembram que eu disse que quando eu ligo um dispositivo em uma tensão maior do que aquela que ele foi feito para funcionar, ele queima porque a corrente fica grande demais? O resistor vai limitar essa corrente, impedir que ela se torne grande demais. Ok? Pois muito bem. Galerinha, eu gostaria que todos prestassem atenção, tá? O circuito que nós montamos aqui hoje para mostrar o divisor de tensão é esse que está aqui, ó. Ok? Só que aqui eu coloquei uma bateria de 9 volts. Pô, professor, o senhor não ligou a bateria de 9 volts, não? Deve ter alguém aí que é curioso, né? Fala, olha, rapaz, ele é maldoso. Ele fez um negócio para nós, pôs uma imagem e fez uma outra coisa. Então, para mim não passar, para o professor não passar como mentiroso, está aqui a bateria de 9 volts. Ahá! Xing-ling! Mas é uma bateria de 9 volts, ok? Se a de 3 queimava o LED, essa aqui torraria o LED. Vamos pegar nosso circuito? Eu não reconfigurei o circuito, é o mesmo. Só que agora vai ser feito na mão, ok? Então, nós vamos pegar a nossa bateria, vamos ligar o circuito em um dos terminais. Bateria de 9 volts dá choque? Não, pode pegar, ó. A sensação de choque só acontece a partir de 60 volts. Então, 9 volts não dá nada, não, mas não põe na boca, tá? Se você colocar os terminais da bateria na língua, haverá condução, porque a saliva ela tem um teor, né? Ácido. E aí vai haver a condução e vai formar óxido na sua boca. E esses óxidos, eles não são bons, eles são corrosivos para o estômago. Então, não põe a bateria na boca. Ok? Sacanagem, né, cara? Você quer uma bateria de 60 é foda, velho. Tem não. Eu tenho aqui no máximo bateria de 24 volts, mas não está aqui, graças a Deus. Inventa não. Então, eu vou conectar aqui, ó, um dos terminais do meu circuito e vou conectar, claro, né, o outro terminal do LED. Tum. Olha lá! Olha aí, cara! O LED que é feito para funcionar com 1,5 volt. Eu estou ligando na bateria de 9 e ele não queima! Por que ele não queima? Por causa disso. Por causa disso. Por causa do resistor. Por causa do divisor de tensão. Ok? Agora, obviamente, eu já havia feito os cálculos antes e já havia determinado o valor do resistor para a minha bateria de 9 volts. Ok? Agora, eu quero que os senhores, que vocês determinem para mim qual é o valor desse resistor. Como que a gente faz isso? Primeiro, é importante chamar a atenção para o seguinte: quando a gente compra qualquer componente eletrônico, existe um manual para ele. Cara, um manual para o resistor? Tem. Esse manual traz todas as informações para o resistor. Esse manual traz todas as informações do LED, do diodo. Ele traz todas as informações sobre tudo de eletrônico. Cada componente eletrônico tem o seu manual. Esse manual ele é chamado de datasheet. E esse datasheet você encontra na internet. Ok? Então, não vou passar ele aqui agora, não, senão não vai dar tempo. A aula que vem eu te apresento. Então, todo dispositivo tem um manual. Então, quando eu pego esse LED e falo para você que ele é de 1,5 volt, é porque eu já consultei o manual dele. Eu comprei o LED com as especificações do datasheet próprio para ele. Ok? Tá bem. Agora, como é que nós vamos fazer? Vou desligar o multímetro para não comer a bateria.
Toda vez que se usa o multímetro, deve-se colocá-lo na posição off, visor desligado, para a economia da bateria. Ele consome a bateria em pouco tempo se ficar ligado. Ok? Então, vou guardar o multímetro. Como é que nós vamos fazer para calcular o resistor que eu preciso? Baba! É só lembrar da expressão matemática que o Geraldinho já explicou para vocês, que a Natânia explicou para vocês, e que eu também vou me reverenciar a ela hoje, né? O Geraldino usa até muito o termo U para falar de tensão elétrica, e eu vou pedir a ele agora licença, tá? Porque eu não gosto muito de usar o U, eu gosto de usar o V. V de voltagem, V de volt, tá? E aí nós vamos fazer o seguinte, né? A gente usa o V de volt e trabalha com a expressão matemática. No caso, a expressão matemática é muito simples, todo mundo conhece, tá? Como eu disse, o Geraldino costuma usar U é igual RI, beleza? Eu vou pedir licença, como eu já disse, para usar V igual RI. Faz diferença? Nenhuma. É só porque eu gosto de falar assim, ó, quem vê, normalmente, ri. Quem não vê, chora. Tá ok? Então, tente ver. O nosso circuito é esse. Em eletrônica, a gente utiliza símbolos para o circuito, ok? Para representar os circuitos eletrônicos. Então, eu vou utilizar aqui agora, e quero que vocês me acompanhem, o meu circuito, tá ok? Feito com a bateria, com o LED e com o resistor, ele pode ser representado por símbolos. O símbolo da bateria é este aqui, duas linhas paralelas, uma maior e uma menor. A maior indica o terminal positivo, a menor indica o terminal negativo. O LED, o símbolo do LED é o símbolo do diodo, é uma seta. Desculpem, tá? Eu fugi ao controle aqui. Então, o símbolo diodo é uma seta com uma linha. Normalmente, para indicar que é um LED, a gente coloca duas flechinhas para fora, indicando que se trata de um emissor de luz. Esse símbolo pode aparecer assim, ou ele pode aparecer com um círculo aqui ao redor. De qualquer forma, isso representa um LED, ok? E o símbolo do resistor, que nós já sabemos, é uma espécie de uma sanfoninha. Então, nós temos aqui, ó, o nosso circuito montado na aula de hoje. A bateria, tá? A bateria, o nosso LED, que é um diodo, e nós temos aqui o nosso resistor. Então, nós vamos pensar na bateria de 9 volts. O meu LED foi feito para funcionar com 1,5 volt. Eu repito, essa informação a gente tira do datasheet do componente. Para facilitar nossas contas, ok? Eu vou arredondar esse valor. Nós vamos trabalhar com LED, fazendo de conta que ele funciona com 2 volts. Outra informação importante a respeito do LED é a corrente máxima que ele suporta. No caso do LED que eu usei aqui, é um LED feito para uma corrente máxima de 20 miliamperes. Olha, gente, essas informações eu não estou tirando do coco, não, tá ok? São informações que eu tirei do manual do LED, o datasheet. Vou apresentar na aula que vem um datasheet para vocês poderem ver. Então, vejam bem, olha, eu tenho aqui um circuito, ok? Constituído por uma bateria, um LED e um resistor. Vamos limpar a imagem, porque senão nós ficamos doidinhos, tá? Então, tá aqui a bateria, o nosso LED e o nosso resistor, ok? Então, o LED, como eu já havia dito, ele funciona com 2 volts e com uma corrente de 20 miliamperes. Eu vou ligá-lo numa bateria de 9 volts. Vai queimar, se for direto. Mas eu tenho o anjo da guarda aqui, ó, o resistor. A pergunta é: quanto vale R? Essa é a pergunta que nós vamos responder. O que nós vamos usar? Nós vamos usar, quem vê,
Ri. De que jeito que nós vamos usar? Vamos usar a cabeça. Vamos usar a nossa cabeça. Como? Esse R aqui, ó, que aparece na expressão, é o valor da resistência do resistor, que é aquilo que eu não sei, é o que eu quero procurar. Essa aqui é a tensão elétrica. E aqui é a corrente elétrica. Mas vejam, essa tensão e essa corrente são aquelas que estão no resistor. Apenas o que está no resistor. Ah, como é que eu vou saber isso? Eu não sei nada do resistor. Nós vamos usar a cabeça. O que eu quero que o LED ganhe? O que eu quero que tenha no LED? Para ele funcionar normalmente, dentro das especificações dele. Eu preciso que o LED funcione com uma tensão, veja aqui, ó, de 2 volts. Caramba, mas a minha bateria tem 9. Então, o que significa isso? Eu quero que dos 9, 2 só fiquem no LED. Uai, e o restante? Ou seja, cadê os outros 7? Ah, cadê os outros 7? Quem vai papar os outros 7? Quem vai receber o restante dessa tensão? O anjo da guarda, o nosso resistor. Então, vejam, eu não sei nada sobre o resistor, mas eu te garanto que ele vai ter que trabalhar com 7 volts. Tá ok? Por que os 7 volts? Vou repetir para quem está se perguntando aí, ó. Por que tem que ser 7 volts? Porque o LED só pode ter 2. Ah, eu podia pôr ele trabalhando com 1? Posso. Eu posso pôr o LED, ele é feito para 2. Eu posso pôr ele funcionando com 1? Posso. Mas se eu estabelecer que o LED vai funcionar com 1, automaticamente o meu resistor vai ter que funcionar com uma tensão de 8. Quer dizer, eu determino aquilo que o LED tem que ter. E o que passar na tensão da bateria, eu jogo para o resistor. Então, no meu caso aqui, eu quero que o LED funcione dentro das suas especificações. 2 volts. Então, eu vou jogar para o resistor, aquilo que sobra. De tal forma que a soma da voltagem do LED com a voltagem do resistor deem exatamente a voltagem da bateria. Então, vejam, eu sei quanto vale esse termo aqui da minha equação. Ó. Ele vale 7 volts, mas eu não sei ainda esse. Para mim achar o R em uma equação com 3 variáveis, eu preciso conhecer 2. Eu preciso saber quem que é o I. Mas, como eu quero o circuito com o LED funcionando nas especificações, eu quero que a corrente no LED seja de 20 mA. Ora, mas em um circuito em série, a corrente I é a mesma para todos os componentes do circuito. Então, se eu quero que o LED funcione com 20 mA, eu quero automaticamente que a minha bateria também forneça uma corrente de 20 mA. E quero que no meu resistor circule uma corrente de 20 mA. Então, veja, a partir do momento que eu determino os valores do LED, eu determino os valores do meu resistor. Eu só preciso saber agora da resistência dele. Eu já conheço quanto que é o I. Olha que bacana. Quanto que é o I? 20 mA. Atenção. 20 mA é o mesmo que 20
vezes 10 a menos 3 ampere. Mili é a potência de 10 a menos 3. Significa que essa corrente equivale a 0,02 ampere. 20 miliampere é o mesmo que 0,02 ampere. Se eu colocar aqui, vira até uma carinha rindo, ó. Tá vendo? Bom, então eu sei como achar o R. Como que eu acho o R? Para uma tensão de 7 volts, repare, é a tensão no resistor. Eu vou aplicar essa tensão no resistor, onde circulará uma corrente de 0,02 ampere. Conclusão: 7 volts dividido por 0,02 ampere vai ser o valor do meu R. Repare, eu sou um cara que gosta de potência de 10, tá ok? Eu adoro potência de 10. Mas eu também gosto de decimal e gosto de fração, tá? Então, eu não sei como é que vocês funcionam, mas eu trabalho, a minha matemática, a minha mente trabalha da seguinte forma. O meu R é 7 volts, 0,02 é 2 sobre 100. Ok? Divisão de fração. Como é que você divide fração? Copia de cima, vou tirar a unidade por causa do espaço. E multiplica pela de baixo invertida. Olha que bacana. Olha só que bacana. 7 vezes 100, 700 dividido por 2. Um resistor de 350. Quando eu pego o volt e divido por ampere, o resultado vira ohm. Então, eu preciso de pôr no meu LED um resistor de 350 ohms. Não existe um resistor de 350 ohms. Mas existe um resistor de 330. Foi o que eu usei, o de 330. Agora, por que eu usei o de 330? Porque a tensão do LED também não era de 2 volts, era de 1,5. Ok? Então, eu deixei uma margenzinha aqui para mim poder calcular. Como o resistor está abaixo daquele que eu calculei, se eu deixar o LED ligado muito tempo, pode acontecer do LED queimar. Então, eu teria que colocar, na verdade, um resistor mais alto. Nem que fosse um pouquinho mais alto. Existe resistor de 380 ohms. Por quê? Porque o mercado ele não produz todos os valores de resistores com todas as resistências. Só alguns valores padrões. Então, no meu caso, como eu achei um resistor de 350 ohms, eu ia no mercado e ia procurar qual que é o resistor que tem um valor mais próximo de 350 ohms, acima dele, não abaixo. Porque com o abaixo eu corro o risco de queimar o LED. Então, eu iria no mercado, certo? E buscaria lá no mercado um valor real de resistência, ok? Que fosse existente no mercado de 380 ohms. Opa, escrevi errado. 380 ohms. Então, galera, é assim que a gente determina como que é um resistor, quanto que vale o resistor, ok? Que eu ligo em série com LED ou com qualquer outro componente para funcionar como divisor de tensão e limitador de corrente para construir um circuito eletrônico que funcione sem queimar. Ok? Então, essa é a nossa aula de hoje. Gostariam de fazer alguma pergunta? Vejam que é um cálculo muito simples. O macete é ficar ligado, né? Ver a tensão do LED, tá? Você vai prestar atenção na tensão de funcionamento do LED, pegar da bateria, subtrair essa tensão do LED e automaticamente essa diferença você vai atribuí-la para o resistor.
E nós vamos trabalhar com a tensão do resistor, não com a tensão da bateria e nem com a tensão do LED. Combinado? Alguma pergunta? Ô, Cleoni, Oi. dá uma olhada aí na foto do meu multímetro que eu mandei para você, e de preferência até pode mostrar aí para os alunos. Aonde que está? Eu mandei no WhatsApp. Okay. Vê se você consegue. Você está com o WhatsApp web aberto aí? Se tiver, você consegue abrir no computador. Vou ligar agora. Vou abri-lo agora. E aí você consegue mostrar para os alunos. Zararap zap. Que aí eu tenho umas perguntas aqui. Ok. Então vamos lá. O Geraldinho, tá abrindo Oi. aqui, tá? Pessoal, tá abrindo aqui. Aguenta a mão aí. Beleza. A internet aqui, rapaz, é complicado, viu? É, né? Acontece. Vamos ver se abre aqui. Ainda estou compartilhando essa página, né? Tá. Compartilhando essa página. Deixa eu ver aqui. Acho que você teria que parar de compartilhar e compartilhar de novo. Compartilhar. Não precisa, não. Não, né? Ok. É só porque está carregando ainda por causa da internet mesmo. Enquanto isso, eu vou fazendo a pergunta. A pergunta é a seguinte, Cleoni. Eu percebi aí que o seu multímetro, ele acende os LEDs, correto? Sim. O seu multímetro acende os LEDs na hora que você joga aí na coisa do diodo, no teste de diodo. O meu não acende nenhum dos meus LEDs que eu tenho. Qual o porquê disso? É porque é o seguinte, Geraldinho, acontece, o meu também tem LED que não acende, não. Né? Certo. Oi. Mas o que acontece? Quando ele não acende o LED, aí é importante, né, que a gente observe a indicação do multímetro. Ok? Então, no caso, por exemplo... Na verdade, o meu indica só infinito, 0,1, que é infinito. Ele indica só o valor de infinito, de ambos os lados do LED. Ok. O seu multímetro, olha a imagem aí, ó. Eu mostro aí a imagem. Aí eu coloquei aqui na posição do diodo, correto? Mostra aí para eles onde está a posição do diodo aí, do teste de diodo. Não, na verdade, aqui está aparecendo para mim off. Não, mas na hora que eu liguei, eu coloquei na posição do teste de diodo. Coloca. Você mandou só essa foto aqui. Não, mas estou falando assim, isso aí estava desligado. Estou falando na hora que eu liguei. Na hora que eu liguei, eu coloquei no teste de diodo. Mostra para os alunos aí onde está o teste de diodo. Ah, sim. Cadê? O pessoal está vendo a imagem do multímetro? Tá vendo. E o teste de diodo está aqui, ó. Ok. Então, eu coloquei nessa posição, correto? Aí não acende o LED, nem nenhuma, nem na outra. Geraldinho, ainda, no caso, que ainda quero até compartilhar com os meninos que o seu ainda tem mais coisa, que o seu mede resistência elétrica ao símbolo ohm, tensão contínua, tá dando para ver aí, né? Tensão alternada, corrente elétrica contínua, e corrente elétrica alternada e ainda frequências de até 10 MHz, além de temperatura, ó. Tá vendo? E mede capacitância também aqui, ó. É um multímetro mais completo. Eu peguei um mais simples justamente para não assustar, mas tá bom. Esse aí é um bichão. Bom, então a posição de diodo é essa aqui, ó. Tá. Então vamos mostrar aos meninos rapidamente aí o que acontece. Se eu não quiser olhar o LED, né? Eu não quero ficar olhando para o LED para ver se ele acende, se ele não acende. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos olhar para o multímetro. Se você for testar o LED, ó, tá aqui o multímetro. Conectei um dos terminais do LED com a ponta de prova preta. Ó. Agora eu vou encostar a outra ponta de prova. Ó. Repare. Esse LED aqui foi um dos que eu queimei. Tá. Então tá aqui meu LED. Ó.
não deu nada e não acendeu. Está polarizado inversamente. Vou polarizar diretamente agora. Ó, agora, está polarizado diretamente. Não é nada. Está polarizado nada. Deve estar com o problema do mau contato, como sempre. Não, tá acendendo. Ô, Geraldino. Oi. Olha que coisa interessante. O meu acende o LED, mas não faz o que o seu vai fazer. Tá, o que eu quero, o que eu gostaria que ele tivesse feito, né? Eu gostaria que ele tivesse feito exatamente o seguinte. Quando o LED não acende, a gente olha para o multímetro. Por quê? Porque quando eu testo o LED com multímetro e ligo o LED inverso, o multímetro não vai dar nada. Ele não vai dar nada. Mas na hora que eu posicionar o LED na polarização correta, na polarização direta, o LED vai funcionar. E aí o que vai acontecer no multímetro? Ah lá, o meu só deu um piscado, ó. Ele indica que o LED está conduzindo, ok? Ele está conduzindo corrente elétrica. Então, nesse caso, quando o LED não acende, eu olho para o visor do multímetro. Mas o visor do multímetro vai apresentar o número. Engraçado, Cleone, que o meu não está mostrando nada no visor do multímetro. O seu não está mostrando nada, não? Não, e os LEDs bons. Então, você vai ter que fazer o seguinte. Existe uma probabilidade de que a bateria do seu multímetro esteja igual à minha. Fraca. No finalzinho. Ah, ok. Pode aí ser trocar a bateria, né? Quando o multímetro faz isso, a bateria está fraca. Ah, então tá certo. Então é isso que está acontecendo. É uma probabilidade maior aí. Tá bom? Tá, joia. E aí? O que mais? Pode perguntar. Os meninos... Qual outra pergunta que eu ia fazer? No caso, imagino, eu comprei os LEDs e aí eu não prestei atenção nesse datasheet do LED. Na hora que eu comprei, eu não prestei atenção e já tem muito tempo que eu comprei o LED e não tenho mais essas informações. Uhum. Aí fica difícil de saber a voltagem e a amperagem desse LED. Ó, na maioria das vezes, isso não é 100% não, tá? Ok. Mas em grande parte das vezes, esses LEDs maiores são para 30 miliamperes e, em média, 3,2 volts. Na maioria das vezes. Por exemplo, que esse aqui não é. Esse vermelho aqui, ele é para 20 miliamperes e 1,8 volts, o máximo que ele aguenta. Okay? Não sei se você vai ver a imagem aí, vou te mostrar os três que eu tenho. Tem esse. Deixa eu ver se eu consigo... Você está ligando a câmera? Tem que ligar a câmera, isso mesmo. Eu não estou te vendo, não. Agora sim. Vou te colocar aqui, ó. Ok. Aí. O seu é o branco. Na verdade, ele é branco por fora, mas ele tem vermelho, azul e tem todas as cores. Tem esse, que é o grande. Bom, eu também vou parar de gravar aqui agora. Geraldino, esses aí, muito provavelmente, são LEDs para 3 volts. 3 pontos. Pequenininho esse aí? Esse aqui, pequenininho. Aí é para 1,6, 1,7 volts, no máximo. Ok. E tem esse. Esse aí, pois é, esse LED azul, rapaz, esse LED azul, eu tenho um punhado dele. São os que eu uso para queimar. Eles são muito ruins. Eles são para 2 volts, em média, 20 miliamperes. Passou disso, ele e queima à toa, viu? Ok. Então, esses outros são mais fortes. Esse aqui, por exemplo, é mais forte. Esse aí, por exemplo, ele pode ser ligado, em média, até 2 volts, com 20 miliamperes. E o maior, aquele maior, 30 miliamperes. Esse aí, 30 miliamperes. E na faixa aí dos 3 e pouquinho, 3,2 volts. Sem medo nenhum. Agora, um detalhe. Esse LED que está na sua mão, ele é para 3,2 volts.
Mas se você colocar ele, por exemplo, na porta do Arduino, ele pode funcionar sem queimar, porque a corrente elétrica vai ser baixa demais. Ok. Então, o Arduino protege ele. Tá bom. Tem resistores internos, né? Tá, joia. Obrigado, viu? Falou, meu caro. Vou interromper a gravação. Tá bom.